Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. Palavra que é poderosa para restaurar, palavra que é poderosa para transformar a nossa história e também palavra que é poderosa para alterar toda a realidade ao nosso redor. Como que tá o coração, meu irmão? Como que tá o coração, minha irmã? Final de semana chegando, vamos pra cima aí, hein? Vamos pra cima daquilo que tem tentado nos parar. Quero hoje trazer uma palavra aos nossos corações e que o Senhor possa falar conosco por intermédio dessa palavra. O texto hoje, para nossa breve reflexão, encontra-se justamente no livro de Atos dos Apóstolos. Quero ler com vocês a partir do verso 41 do capítulo 2. Vamos lá? Diz assim: Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, a partir do pão e à oração. Haviam todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Glória a Deus, irmãos. Esse é um comportamento típico de quem aceita o Senhor Jesus. E eu gostaria justamente de trazer o contexto de Atos justamente por causa disso. Eu costumo falar que é o livro da transição, chamo ele de ponte. Uma ponte entre Jesus Cristo e esses homens, como Pedro, por exemplo, que foi relatado no texto que eu li, que pregavam a palavra corajosamente e ousadamente, depois de passarem por bastantes aflições, levando o evangelho de Jesus Cristo, que é capaz de restaurar e salvar. Ele se encaixa justamente em pessoas que estão em período de transição. O momento aqui foi logo depois do derramar do Espírito Santo em Atos 2. Pedro tomou a frente, pregou corajosamente e 3.000 pessoas aceitaram Jesus depois de ver simples pescadores falando em outras línguas pelo poder do Espírito Santo. E mediante isso eu quero fazer algumas aplicações pertinentes a esses versículos. A palavra que eu comecei a lendo foi justamente depois da pregação. Fala: os que acreditaram na palavra de Pedro foram batizados. E aquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000. Irmãos, a mensagem implantada no nosso coração, ela florescerá, mas somente para quem crê. Quem crê, cresce. Quem crê tem acréscimo. Aonde há fé, há crescimento. Quando chegamos ao Senhor Jesus, normalmente aconteceu alguma coisa. Estamos desesperançados por causa de algum problema que acreditamos que talvez nem tenha reversão. Muitas pessoas chegaram na igreja ou então diante de uma liderança espiritual, diante até mesmo de um amigo, porque estavam deprimidos e ansiosos, já tomando ansiolíticos e antidepressivos em grande quantidade, numa tentativa de controlar as emoções e os sentimentos, tentando controlar os pensamentos. Olha, pessoas que chegaram sem propósito, que o cotidiano bateu com força e perceberam que as suas ações, que aquilo que estavam fazendo não alavancavam ou impulsionavam a algo que realmente tivesse propósito, sentindo assim um vazio no peito. Muitas pessoas chegam dessa forma, e a mensagem implantada em nosso coração, ela é poderosa para nos conduzir a um propósito. A mensagem implantada em nosso coração, ela traz crescimento à nossa vida, ela traz uma nova realidade e uma nova perspectiva, uma nova visão. Podemos caminhar com Jesus Cristo em propósito. Em Colossenses 2, versículo 6, a palavra fala o seguinte: portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também nele andai. E eu gosto desse versículo, irmão, por quê? Porque o Senhor Jesus, ele se apresenta como o único caminho. E o difícil, meu irmão, não é compreender isso. O difícil, às vezes, vai ser engolir isso. Sabe, traduzir isso para que nós tenhamos justamente uma adaptação
dos caminhos estabelecidos em nossa mente anteriormente, eliminando eles assim. O apóstolo Paulo prega justamente para uma igreja que justamente era neófita na fé, era uma igreja que estava sofrendo perseguição, e ele traz isso como uma solução de algo que pode justamente trazer vida, propósito e plenitude para nós. Olha, a palavra continua falando: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. E qual era o ensino dos apóstolos? Eles que tinham andado com Jesus. Era uma mensagem nova, uma mensagem de revolução, e por meio do amor. A verdadeira revolução, ela é o amor. E eles colocaram o coração, porque, irmão, tudo que nós colocamos à alma, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos mudam. Se o nosso coração está em Jesus, lembrando que o coração é o centro da vontade e o centro das emoções, a nossa vontade será do Senhor. Só que Ele será Senhor da nossa vontade, e Ele será também o dono das nossas emoções, dos nossos sentimentos. E isso proporciona paz em nosso coração. Então coloque a alma no ensino do Mestre. No versículo 7 e 8 de Colossenses, Paulo diz à própria igreja de Colossenses, ele continua essa mensagem de andar numa forma justamente de mostrar para ele como eles deveriam fazer isso. Ele fala: deixe que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Fala justamente da oração e daquilo que nós vamos chegar ali na frente, irmão. Fala assim, continue crescendo no Senhor e torne-se fortes e vigorosos, ou seja, edificados na fé. Agora leva para uma construção, que é por meio da fé, e que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão. Irmãos, nós encontramos essa figura justamente em João 15, a qual o Senhor Jesus se apresenta como a videira verdadeira. Ali ele se apresenta, nós como os ramos, e ele como o caminho, ou seja, como o intermediário, ou seja, o nosso intercessor diante do Pai, a qual nós podemos extrair todas as forças, toda a fonte de alegria e toda a fonte de gratidão que precisamos para atravessar essa vida difícil. Em João 15:5 ele fala: sem mim nada podeis fazer. E essa é uma verdade que, assim que deparamos com problemas irreversíveis e que nos causam desesperança, procuramos Ele. Acreditamos que Ele pode transformar a nossa vida, acreditamos que Ele tem esse poder de nos levar a um lugar de alegria e plenitude, porque outras pessoas vivenciaram processos e milagres e agora contam, como por exemplo os apóstolos. Por isso eles estavam ensinando com muita alegria. Olha, ele fala não só ao ensino dos apóstolos, mas a comunhão, o partir do pão e a oração. E para nós extrairmos justamente, irmão, fala justamente da edificação da fé, a qual Paulo estava tratando no versículo anterior. E também quero pegar aqui a questão do compartilhar do pão, que representa a palavra. Ou seja, meu irmão, a construção dos nossos projetos e realizações devem estar permeados e impregnados na pessoa de Cristo. Porque somente Ele pode nos dar um propósito, mas vem por meio do quê? Da comunhão. E a comunhão com a igreja, a koinonia. E o que significa essa koinonia? Comunhão, etimologia da palavra koinonia do grego, que significa andar junto. Andar lado a lado, meu irmão. Andar em todos os momentos. A palavra fala ali na frente que todos os dias eles estavam no templo e que eles se reuniam em suas casas e que tinham prazer em compartilhar todas as coisas. Muitas pessoas, quando chegam nessa parte, têm uma dificuldade tremenda, irmão. Por quê? Porque é uma parte onde revela verdadeiramente quem nós somos. Muitas pessoas aprenderam a andar escondidas, a querer esconder os seus defeitos, e é durante os relacionamentos que nós mostramos quem de fato nós somos. Temos que mostrar a nossa parte boa, mas também temos que mostrar a nossa parte ruim, os pecados, irmão. É ali que somos curados das nossas mazelas, dos nossos traumas e dos nossos medos, entregando e confessando, praticando o arrependimento de forma diária. Por isso em Provérbios 17, versículo 7, fala que assim como um homem, assim como uma faca, um ferro afia um ferro, um homem afia outro homem. Por quê, irmãos? O contexto de Provérbios é bem simples.
Expliquei isso em outra ministração e vou trazer porque creio que é pertinente para esse momento do koinonia. Era quando eles iam guardar as ferramentas que normalmente estavam sujas por causa do arado do campo, por causa do trabalho pesado que eles faziam, eles passavam uma na outra, numa forma sim de afiar, mas também numa forma que limpava a sujeira. Era dessa forma que eles limpavam as ferramentas para a instrumentalidade do outro dia, de colocar. E é dessa forma que o Senhor usa conosco, por isso que é importante a comunhão. Agora, muitas pessoas, irmãos, quando se deparam com isso, com os desafios do relacionamento, acabam voltando à sua antiga vida, se escondendo por causa do seu pecado, praticando assim e reforçando, ou seja, fortalecendo a nossa natureza adâmica. Não foi assim que Adão fez quando pecou a primeira vez? Se escondeu debaixo da árvore, pegando os ramos como se Deus não pudesse ver? Nós queremos esconder os nossos defeitos e as nossas fraquezas. Por quê, irmão? Muitas vezes vergonha daquilo que fizemos do passado, muitas vezes medo do que os outros vão tecer de julgamento e pensar em sua mente. Mas é essa forma que Deus escolheu, meu irmão, para que nós venhamos a ser curados e para que nós venhamos a ser aperfeiçoados no amor de Deus. A palavra fala em 1 João capítulo 5 que não tem como nós amarmos um Deus que é amor se nós não amarmos o nosso irmão que está do lado. E somente por meio de relações interpessoais que nós podemos, meu irmão, praticar o desenvolvimento e o aperfeiçoamento. Muitas pessoas não estão preparadas para casar, irmão, justamente porque elas se escondem quando elas vão mostrar o seu pior. Primeiro praticam a ostentação que domina quando chega na igreja, mas quando as pessoas começam a se aprofundar no relacionamento, preferem justamente fugir, descartar as pessoas. E aí voltam à velha vida, praticam a ficada, praticam justamente a exclusão do irmão, praticam a mudança de igreja, praticam várias coisas que não trazem profundidade e aperfeiçoamento nos relacionamentos. Isso é um erro gravíssimo, irmão. Isso é um erro gravíssimo. Por quê? Porque Deus quer que nós fiquemos perto, irmão. Deus quer que os relacionamentos nos desafiem a ser pessoas melhores. Aquilo que o irmão é fraco, talvez eu seja forte, mas aquilo que o irmão é forte, talvez eu seja fraco. Ali vai haver essa questão. E o koinonia fala justamente disso, meu irmão, de andar intimamente, se preocupar com o irmão, ajudar ele a melhorar e também ser melhorado através daquilo que eu sou fraco na companhia dele. Olha, e para isso é necessário desenvolver o temor. Olha, a pessoa fala, haviam em todos um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Aqui eu gosto, porque, irmão, porque onde existe o temor, haverá a manifestação da presença. Eu quero repetir, onde existe o temor, haverá a manifestação da presença de Deus. Sinais e maravilhas só podem ser operadas pela presença do Espírito Santo. Aonde a presença de Deus está? Irmãos, por mais que eu possa ser cheio do Espírito Santo, eu não tenho o poder de operar sinais e maravilhas. Nós, como profetas, mensageiros, até carregamos um poder de arca da aliança, porque passamos pelo fogo depurador que vem por meio do processo, mas jamais poderemos fazer. E Deus só manifesta, irmão, esse tipo de coisa, esse tipo de sinais e maravilha onde há o temor. O temor, na etimologia da palavra, significa phobeu, respeito, um respeito a Deus, por sua divindade, uma reverência por quem Ele é, por ter nos dado todas as coisas e nos concedido a graça salvadora e redentora, por meio do seu Filho amado, Jesus Cristo, que nos aperfeiçoou a imagem dEle. Então precisamos ter temor, precisamos voltar à essência da adoração, que é o temor a Deus, irmão. É o temor a Deus, irmãos. Olha, onde existe o temor, haverá a manifestação de Deus. O Senhor Jesus, antes de partir, depois de ressurreto, eu gosto muito desse versículo. É o que me dá, meu irmão, certeza, mesmo diante das minhas fraquezas e limitações daquilo que eu sou como ser humano.
E a verdade é que a igreja tem precisado disso, meu irmão, de seres humanos. E foram as minhas dores, as minhas angústias, as minhas aflições que me tornaram humano de verdade, que me ensinou a importar. Meu irmão, por quê? Porque eu vi que eu não podia fazer nada sem Deus. Eu tinha essa convicção no meu coração, que tudo que eu produzia por meio da minha natureza adâmica sempre fracassou, é fadada ao fracasso, é fadada, sabe, justamente a círculos repetitivos. E eu abri mão de querer entender, irmão, e simplesmente entreguei isso para Deus, porque por meio de mim, eu sabia que o Senhor transmitiria a salvação a muitos, porque eu tinha promessa. Agora, eu precisava aperfeiçoar o meu temor e entender que Ele me conhecia perfeitamente, melhor do que eu mesmo, sabia todas as minhas limitações e todas as minhas fraquezas quando me chamou. E quando o Senhor Jesus passou ali pelo processo com os discípulos, Pedro negou Ele 3 vezes, em Mateus 28, 20, logo depois de dar a grande comitiva que é ir de pregar o evangelho, ele fala, e ensinando esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhe dei. E fé é obediência. A obediência é fé e temor a Deus. E ele fala, e tenho certeza disso, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Ou seja, todos os dias, irmão. Aonde há o temor, a presença de Deus fica. Quando nós temos respeito, irmão, não é em si o pecado, mas sim o orgulho de não querer confessar e esconder a nossa fraqueza que impede o agir de Deus em nosso interior. É isso que impede, porque Ele é poderoso para remover o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem tira o pecado do mundo é o Cordeiro de Deus, irmão. Não é eu e você escondendo atrás da árvore como Adão. Não, não é. Precisamos compreender disso. E estarei com vocês até a consumação dos séculos. E em tudo isso há um motivo. Em tudo isso há um porquê, irmão. E foi Ele que escolheu. Sabe, o propósito é dele, o plano é dele. E eu estou aqui só para obedecer. Desde que eu aceitei verdadeiramente como é, o meu coração tem cada vez mais andado transbordando de paz e alegria, irmão. E eu quero que vocês sintam isso. Então se dediquem à comunhão, se dediquem à oração, se dediquem ao compartilhar do pão, se dediquem à coinonia, se dediquem ao ensinamento dos apóstolos, dos profetas, dos mensageiros que Deus enviou sobre a sua vida. E quero partir para o final, porque no versículo 44 ele fala: os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Aqui fala justamente, irmão, justamente da última parte de andar nele, que é justamente a questão da gratidão e da fé que é aperfeiçoada para quem anda nele. Olha, união e propósito. É união e propósito que Deus tem. Deus não te chamou para uma vida isolada, irmão, para uma vida, sabe, longe das pessoas. Irmãos, quando nós falamos para se afastar dos falsos irmãos, dos falsos mestres, das pessoas que praticam a mentira, é um afastamento de influência. Não se deixar influenciar por mentiras, não querer praticar as mesmas coisas que eles, sabe, e não frequentar os mesmos lugares que eles. Jesus, quando ele vinha e chamava, ele falava, vem e segue-me. Ele expunha o seu pensamento e chamava os discípulos, mas ele não impunha. E nós não precisamos impor. A verdade que carregamos vai denunciar automaticamente a mentira deles. E logo, mais cedo ou mais tarde, descobrirão a colheita, através da colheita que terão, que nós realmente estávamos falando a verdade. E que, de fato, a Bíblia não é um livro de conto da carochinha, um livro de conto de fadas, que ela é real e que a palavra de Deus se cumpre para aqueles que creem e também para aqueles que não creem. Então una-se em propósito com pessoas. Salmo 133 fala, o quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. E quero terminar com vocês com Josué, do capítulo 1, do versículo 3 e 5. Logo depois de entrar na terra prometida, Deus aparece a Moisés e promete o mesmo para Moisés.
E ele dá uma palavra poderosa justamente neste lugar, aonde haveria união, mas que também haveria enfrentamento do inimigo e conquista. Uma unção conquistadora foi dada a Moisés. Eu quero replicar essa unção de conquista para vocês que me ouvem hoje. Ele fala assim: o que prometi a Moisés, repita você: todo o lugar aonde pisarem, eu darei aos descendentes de Israel. Está falando que ele influenciaria, que ele espalharia, porque a presença de Deus estaria com ele. E ele fala: seu território se estenderá desde o deserto ao sul e às montanhas do Líbano, ao norte, desde o mar do Mediterrâneo, e ao oeste, ao rio Eufrates, incluindo ainda todas as terras do Euteus. Ninguém será capaz de lhe resistir. Eu quero repetir isso para você, meu irmão. Ninguém será capaz de lhe resistir a sua marcha enquanto você viver, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o abandonarei e nem os desampararei. Não deixarei de ajudar você. E assim é, meu irmão, para quem se coloca no propósito. Nada pode impedir o agir de Deus a uma pessoa que está disposta verdadeiramente a seguir o seu propósito, porque Deus é com ele, ninguém poderá lhe resistir. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar com vocês hoje, meu irmão, minha irmã. Entrega verdadeiramente enquanto há tempo para se amar. Que Deus abençoe os irmãos, que vocês possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.